Oi, oi, oi. Bom dia ou boa tarde para quem estiver almoçando. Oi, Bia. Oi, oi, oi. Bom, hoje o tema dessa live é um pouquinho mais complexo, digamos assim. Então já um passo a mais para entender como funciona num aspecto geral. E isso eu tenho falado, tem várias coisas que eu falo e que se aplicam também para uma alimentação convencional. Cuidados que a gente pode passar a ter, que a gente deve começar a ter em relação à nossa alimentação, mesmo que siga uma alimentação com padrões convencionais, como uma alimentação que tenha como base o carboidrato, ou seja, que utilize a glicose como fonte de energia. Hoje o tema vai ser sobre a insulina. Afinal, a insulina é mocinha, é vilã, é ruim, é o hormônio que é ruim, que é um desses aspectos que eu quero botar como um ponto de reflexão para a gente ter em mente o que realmente impacta em relação à insulina. Por que a gente fala tanto em relação à insulina, sensibilidade à insulina, resistência à insulina, impacto insulinêmico? Por que cuidar disso num aspecto geral? Então, entender um pouquinho do processo metabólico de uma forma bem simples, não precisa se assustar, não tem nada de super difícil, a gente vai ver. E na verdade tem muito do que eu sempre falo também, né? Pra gente tomar decisões melhores, fazer escolhas melhores, a gente tem que entender pelo menos o básico do nosso corpo, do funcionamento, inclusive não só do nosso corpo, mas como aquilo que a gente consome vai ser metabolizado, vai responder, qual a resposta que vai trazer no nosso corpo. Então, sobre a insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio, é produzido pelas nossas células do pâncreas, que age, na verdade, ele é produzido a partir da quantidade de glicose que nós temos na corrente sanguínea, que vai representar a secreção de insulina. A insulina, eu falo bastante, né? No momento que a gente tem a secreção de insulina, por conta de a gente ter aumento na nossa glicemia, isso faz com que nós não tenhamos a queima de gordura como fonte de... não estimula a queima de gordura, na verdade até favorece a reserva, o estoque, reservar aquela quantidade de energia a mais que nós estamos consumindo, vai ser estimulada a reserva. Então, no momento que a gente fala de insulina, muitas pessoas fazem, nossa, esse hormônio é péssimo, a insulina é desculpa o termo, mas insulina é o capeta, e insulina faz mal, isso, aquilo, outro. Na verdade, a gente tem que entender o que faz a gente ter essa secreção de insulina que vai caracterizar como ruim. Porque, na verdade, a insulina é necessária para diversos processos metabólicos, ou melhor, diversas absorções que não só a glicose como energia. A gente tem sim como, digamos que, função principal favorecer, ou melhor, servir como a chave para abrir a porta das nossas células para que elas consigam captar a glicose, mas também influencia na absorção de aminoácidos, na absorção de potássio, e também tem uma outra característica em relação à retenção de sódio, que é um pouquinho do que eu vou falar também em relação a... Se fala muito sobre sódio, que não é para colocar sal, que é para diminuir a quantidade de sódio. Tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente no momento disso. Eu vi aqui, Gladstone, depois eu respondo perguntas, tá? Só para manter, assim, a linha de raciocínio com vocês. Então, assim, no momento que nós temos, o que acontece? Glicose a gente tem como fonte de energia e a insulina ela vai trabalhar em duas vertentes, ou seja, para que a glicose tenha o seu papel de servir como energia, ou seja, consiga entrar para nossas células para usar ela como fonte de energia, mas também a glicose ela é tóxica em grande quantidade. E isso é a característica que a gente tem que ter em mente de uma alimentação convencional que tem uma grande quantidade de carboidrato, açúcar, que vai ser transformado em glicose no nosso corpo, vai se transformar em açúcar, independente de ser doce ou salgado, eu sempre trago isso, né? Independente de você consumir uma fonte boa, digamos assim, de carboidrato ou não,
no resumo, assim, no final das contas, vai se transformar em glicose no nosso corpo, porque é assim que o carboidrato vai ser metabolizado. E no momento que nós temos essa grande quantidade e a glicose se torna tóxica, a gente precisa limpar essa quantidade de glicose da corrente sanguínea para que não seja tóxica e causa todos esses malefícios que hoje a gente vê tanto, como doenças inflamatórias, como doença hepática não alcoólica, a própria resistência à insulina, diabetes, dislipidemia, até mesmo de o seu corpo não conseguir utilizar como fonte de energia e tudo mais. No momento que a gente tem essa característica de uma quantidade excessiva e que se torne tóxica, o que a insulina faz? Essa secreção, essa mensagem de insulina faz com que a gente tenha a reserva, a conversão dessa quantidade excessiva vai ser mandada para estoque, vai ser guardada. E como que a gente guarda isso? A gente guarda na forma de glicogênio no nosso fígado e nos nossos músculos. Só que a quantidade que a gente tem para guardar na forma de glicogênio é muito pequena. No momento que você preencheu esse estoque na forma de glicogênio, você vai guardar na forma de gordura. E por isso que a insulina não promove, ou melhor, faz com que você pare com o processo de queima de gordura, porque no momento que você tem essa quantidade de glicose maior, você vai estocar essa quantidade excessiva. E qual é a sinalização que a gente tem da insulina para que mande para estoque ou utilize como fonte de energia? Tudo isso é comandado pela quantidade. Se você não tem uma grande quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea, você não vai ter uma secreção de insulina representativa e grande e você não vai ter o estoque, não vai ser mandado para estoque. Por isso que tudo depende da quantidade de glicose que nós temos na nossa corrente sanguínea. E o que acontece? Eu ainda repostei ontem o post do Sean, que hoje em dia nós consumimos demais açúcar, muito mais do que a gente precisa. Na nossa corrente sanguínea nós temos a quantidade de glicose que nós precisamos na nossa corrente sanguínea e que a gente sempre vai ter transitando, porque mesmo que você não tenha uma alimentação rica em carboidrato, o seu corpo consegue fazer glicose a partir de outros macronutrientes, a partir de outras fontes, outras matérias-primas. Então, você sempre vai ter glicose na sua corrente sanguínea. Acontece que hoje, a gente precisa mesmo, a nossa glicemia, a quantidade de glicose que a gente precisa na nossa corrente sanguínea é 1 colher de chá. E hoje a gente consome absurdamente mais do que isso. Então, pelo post que eu repostei ontem, a gente consome 76 colheres de chá, 76 gramas, que são equivalentes a 19 colheres de chá, é o que se consome hoje numa alimentação convencional, ou seja, a gente está com um estímulo muito excessivo. O que pra gente ter em mente que não é a insulina que é ruim, é a quantidade de glicose que a gente coloca para o nosso corpo e como que ele vai lidar com isso a partir da secreção de insulina. E o que acontece que a gente tem a perda da sensibilidade à insulina e tantos outros problemas que estão relacionados a isso pela grande quantidade de insulina que a gente tem secretado na corrente sanguínea e ao longo do tempo as nossas células param de reconhecer essa insulina e no momento que elas param de reconhecer a insulina, elas não conseguem mais absorver aquela glicose para dentro da célula para ter a sua funcionalidade como fonte de energia, mas também para a absorção desses outros nutrientes que eu falei antes, os aminoácidos, e por isso que pessoas que têm diabetes têm perda de massa muscular, têm perda da composição corporal como um todo é prejudicada. E também tem deficiência de outros micronutrientes também, como o potássio. E o que acontece quando você come, depois eu vou passar para essa parte de quando a gente come uma refeição grande, com grande quantidade de carboidrato e a gente sente o inchaço. E uma das principais características que a gente tem quando segue uma alimentação rica em carboidrato e passa a uma alimentação mais baixa em carboidrato e também podendo ser uma alimentação cetogênica, é que a gente diminui essa quantidade de secreção de insulina e nisso a gente para de reter o sódio. E os alimentos
hoje ricos em carboidratos, que na verdade são produtos, eles são ricos em sódio. Então o problema não estaria no sal de cozinha, no sal que a gente utiliza para temperar, mas sim naquele sódio que está composto nos produtos que hoje está sendo altamente consumido pela sociedade como um todo. Então, no momento que a gente tem essa grande secreção de insulina, a gente tem essa retenção de sódio também, e por isso que a gente sente aquele inchaço praticamente instantâneo, por conta dessa secreção de insulina que vai causar essa retenção de sódio. Então, é tudo assim, ó, lindo, maravilhoso, super interligado. Nosso corpo é perfeito, depende de como que a gente vai trabalhar com ele para que ele não tenha nenhum prejuízo no seu desempenho como um todo. E então era isso que eu queria fazer, essa analogia em relação de quando a gente come alguma coisa, a gente sente aquele inchaço praticamente instantâneo. Pensa só, se a gente pudesse comparar a insulina em relação a gente conseguir colocar aquele combustível, a glicose, para dentro das nossas células, a gente pensa como uma chave na fechadura. No momento que você tem essa chave danificada, ela não vai mais abrir aquela porta. E é isso que acontece quando a gente tem a resistência à insulina e depois passa-se evolui, né? Isso tudo pode evoluir para diabetes e sem contar todas as outras doenças que estão relacionadas a isso. E o que a gente pode caracterizar muito como um dos passos para a perda de peso é, no momento que você tem uma grande secreção de insulina e seu corpo não consegue reconhecer aquela glicose como fonte de energia, você tem a glicemia elevada, que é o que acontece no caso de diabetes, e a resistência à insulina, ou até mesmo pré-diabético, percebem isso pela sua quantidade de açúcar no sangue, né? A glicemia, aquele que a gente faz os testes e tudo mais. No momento que você tem essa grande quantidade de glicose, que faz com que a gente tenha a secreção de insulina, e ainda que essa insulina ela não seja reconhecida, ela está secretada na nossa corrente sanguínea, e a mensagem que a gente recebe é de que aquele excesso de glicose, de açúcar que tenha, que seja estocado. Então você pode não estar aproveitando para fonte de energia, mas será estocado na forma principalmente de gordura, porque você não está mais absorvendo aquela glicose como fonte de energia a partir da danificação dos receptores, de que não vão mais reconhecer a insulina como a chave para abrir a porta para que a glicose entre para dentro das células e seja utilizado como fonte de energia, como combustível para todas as atividades que a gente tem para desempenhar, não só atividade física, mas o nosso corpo funcionando como um todo. Por isso que a gente tem um gasto calórico, mesmo que em repouso, que é para o nosso corpo continuar funcionando e tudo mais, né? Que é o efeito, até mesmo a termogênese, que é o que a gente gasta de energia pelas atividades comuns e até mesmo por se manter respirando e tudo mais. Em relação a isso, que a gente tem uma característica muito importante de você primeiro reparar toda essa característica de sensibilidade à insulina, de resistência à insulina, que favorece a perda de peso, porque você não tem mais aquela secreção excessiva de insulina na sua corrente sanguínea, então você vai ter a mensagem, ou você não vai ter a mensagem de que se estoque aquela quantidade excessiva de glicose. Então a característica para a gente ter essa reconstrução da sinalização desse hormônio que é tão importante é pela quantidade de glicose que a gente vai ter transitando na nossa corrente sanguínea, pela quantidade de carboidrato que a gente consome e que vai impactar na nossa glicemia. Teve um estudo muito legal que foi publicado não faz muito, que mostrou uma análise que eles fizeram entre uma alimentação. Não foi feito nenhum tipo de restrição em termos de macronutrientes, ou seja, de proteína, gordura ou carboidrato, não foi caracterizada nem como uma alimentação low carb, nem como uma alimentação cetogênica, não, foi uma alimentação livre. A única coisa que foi diferente é que eles teriam a restrição energética de menos 300 quilocalorias, que depende da pessoa, da quantidade específica de quilocalorias que uma pessoa consome num dia, pode ser uma quantidade significativa. E ao longo do período do estudo, as pessoas, mesmo com restrição energética de menos 300 quilocalorias, essas pessoas ganharam peso ao final do período do estudo, que eu não me lembro agora se foi 15, 20 dias ou se foi um mês, mas no final deste período, mesmo com restrição energética,
houve ganho de peso, para a gente perceber que não é simplesmente a restrição energética, mas também qual a mensagem que está sendo recebida pelas nossas células, pelos quais os hormônios que estão sendo secretados em relação a tudo isso. E a gente tem formas de a gente trabalhar para melhorar essa sensibilidade à insulina. Primeiro, logicamente, é você diminuir a quantidade de carboidrato, e uma alimentação cetogênica ela favorece demais para que a gente tenha essa reconstrução da sinalização e do reconhecimento do hormônio insulina, porque lembra, a gente sempre vai ter glicose na nossa corrente sanguínea. Se a gente não consome glicose, o nosso corpo faz glicose. Não é um nutriente essencial, que a gente chama de essencial tudo aquilo que a gente não consegue produzir dentro do nosso corpo. Então, por isso que não é caracterizado como um nutriente essencial. Por quê? Porque o nosso corpo consegue produzir. A gente sempre vai ter açúcar na nossa corrente sanguínea. Isso não quer dizer que a gente precisa consumir açúcar para que isso aconteça. A quantidade é muito pequena, e a quantidade de açúcar, o que vai caracterizar como vou mandar a mensagem para que utilize a glicose como fonte de energia, ou vou mandar a mensagem para que se estoque gordura, é a quantidade de glicose que a gente vai ter presente para que seja reconhecido como outra mensagem. Qual vai ser o comando que aquela quantidade de insulina vai dar para nossas células? É a partir da quantidade que a gente tem. Porque essas células do pâncreas que fazem, que produzem, que secretam a insulina na nossa corrente sanguínea, elas não precisam de uma porta de entrada. Elas são livres para a entrada de glicose. Quanto maior for a quantidade de glicose que você tem na sua corrente sanguínea, mais glicose vai entrar nessas células, e maior vai ser a quantidade de insulina que elas vão secretar. Então, tudo isso são comandos que o nosso corpo que recebe a partir do estímulo que a gente dá para eles. Essas formas que a gente tem de reconstruir essa sinalização de insulina, ou essa sensibilidade à insulina, está em você reduzir a quantidade de carboidrato, que vai reduzir a quantidade de glicose no sangue. Você também prestar atenção na fonte do carboidrato que é consumido. O jejum também responde muito bem à sinalização de insulina, porque no momento que a gente tem o processo, não só, isso é muito interessante também, além da glicose para ser disparador para secretar insulina, a gente também tem um outro fator, que é a secreção hormonal, ou seja, a partir da quantidade de certos hormônios que a gente tem transitando ali na nossa corrente sanguínea, que vão caracterizar como se secrete ou não insulina. Isso é um pouquinho mais avançado, mas tem tudo a ver com hormônios de saciedade, leptina e grelina. E no momento que a leptina é um hormônio que faz você perceber muito mais a sua saciedade, e a grelina é aquele hormônio que te faz querer comer mais, ou seja, você não se sente tão saciado assim. E essa sinalização hormonal também pode fazer com que você secrete a insulina. E aí é que tá a chave do jejum, porque no momento que você está em jejum, você não tem esse desequilíbrio, você otimiza essa sinalização e esses receptores de leptina e grelina, então você regula melhor esses hormônios, e também você não tem essa grande secreção, você não vai ter essa secreção de insulina nesse aspecto. Tem vários outros aspectos para falar sobre isso, mas eu tô tentando não complicar demais este tópico, mas é muito importante de a gente entender que antes de qualquer coisa, de a gente pontuar qualquer decisão que a gente faça, é importante a gente entender um pouquinho do que é a insulina e como que ela funciona no nosso corpo, e que não é a insulina que é mocinho ou vilão, mas é a quantidade de glicose que a gente coloca no nosso corpo que vai caracterizar a quantidade de insulina que a gente vai ter secretado na nossa corrente sanguínea, e qual a finalidade que ela vai ser utilizada. Se é para abrir a chave a porta das nossas células para que a gente utilize aquela glicose que está transitando na nossa corrente sanguínea, desde que não seja em excesso, porque se for em excesso, você não vai dar conta de aproveitar toda aquela quantidade de energia. Pensa num carro, se você tem, a gente tem, pelo menos aqui no sul, a gente tem a BR, tem vários carros que andam ao mesmo tempo, e você não tem assim uma estrada talvez tão limpa para você colocar uma altíssima velocidade. Então, compara uma Ferrari
Se você tem uma Ferrari para andar na BR, você não vai utilizar toda aquela capacidade da Ferrari. Então é isso que acontece quando a gente come demais, a gente não vai utilizar toda aquela quantidade de energia como fonte de como combustível. Toda aquela energia que você consumiu não vai ser utilizada como combustível naquele momento, a não ser que você vá correr uma maratona, vai fazer muita atividade física que vai dar conta de consumir aquele excesso de energia. E isso caracteriza um dos piores cenários que a gente tem hoje, que é do elevado consumo de alimentação e que faz com que a gente tenha uma reserva tão grande de energia. O que acontece com essa energia em excesso que a gente consome é estocada, e a nossa forma de estocar energia no corpo é muito pequena. A quantidade que a gente pode estocar, pode guardar na forma de glicose, na forma do glicogênio, e depois que a gente guardou nessa forma, a gente precisa guardar de outra forma, que é então na forma de gordura, aumentando ali o nosso tecido adiposo, e por isso que é muito importante de a gente reconhecer isso como um dos passos para que muitas pessoas procuram perda de peso. Esse é um dos passos principais que a gente tem que ter em mente como perda de peso. Então não é a insulina que é mocinha ou vilã, ela faz o seu papel. O problema é o que a gente coloca para o nosso corpo, em qual quantidade, para que essa sinalização cumpra o seu papel. Lembra, a glicose em excesso, ela é tóxica. Então, nada que é demais faz bem, né? Então, assim, a gente precisa controlar melhor, ou precisa ter o bom senso em relação às escolhas alimentares e às quantidades que a gente precisa, de fato, no nosso corpo. Deixa eu dar uma olhada. Que eu vi que teve algumas perguntas aqui, só para não passar demais. Quando eu trago um tema, eu vou sempre abordar o tema primeiro e depois eu falo um pouquinho sobre as perguntas que vocês vão mandando, tá? Uma pessoa que entra hoje em uma dieta cetogênica irá passar mal? Quanto tempo para adaptação? Depende, porque na verdade não é que você vá passar mal, não é isso. Acontece uma mudança, o seu corpo precisa mudar a chave para reconhecer a gordura e produzir os corpos cetônicos como fonte de energia. Essa mudança, que eu sempre faço a analogia com o carro, e eu falei isso na semana passada, gera alguns desconfortos, que é como se fosse fazendo analogia com o combustível, né? É como se o seu corpo tá rodando numa direção, ele precisa voltar e ir para outra direção, como usar como fonte de energia. Depende de cada um qual é o tempo que vai levar para entrar em cetose e estar cetoadaptado. Vamos falar sobre isso na semana que vem, porque você estar em cetose não significa você estar cetoadaptado. Isso a gente precisa ter em mente também. Mas estudos mostram que de 3 dias a 7 dias você tende a estar em cetose. Estar cetoadaptado é mais tempo. Isso tudo depende de quê? De como que você vai seguir a sua alimentação, quão bem formulada vai ser a sua alimentação cetogênica, se você pratica exercício físico, se você tem alguma característica de sensibilidade à insulina, tudo isso vai determinar, mas em média, de 3 a 7 dias para entrar em cetose, tá? Pode entrar antes? Pode, depende muito de cada um, né? Deixa eu ver. A Vanessa perguntou, quem tem colesterol alto pode fazer a cetogênica? Vanessa, tem um grande mal entendido em relação a colesterol. Eu já apliquei uma alimentação cetogênica, já em consultoria, já conduzi a alimentação cetogênica de forma que a gente reduzisse bastante, ou melhor, não reduzisse necessariamente, porque vocês vão entender um pouquinho mais nos próximos posts que eu vou elaborar. Não necessariamente você precisa ou deva reduzir o colesterol, você tem que ver outros marcadores como um todo. Triglicerídeos, glicose, e aí sim você avaliar a característica de qual a quantidade de colesterol, qual a relação de colesterol e tudo mais. Porque não existe bom e mau colesterol, existe o colesterol. Como que ele vai ser, como os naviozinhos que transportam o colesterol para os nossos tecidos, quanto que eles vão ser danificados e que vão poder causar algum tipo de oxidação, é o que vai caracterizar de ser um prejuízo para a saúde, né? Mas não é determinante. Mas sim, você pode, desde que esteja sempre alinhado com as características individuais, né? Principalmente em relação a isso. Tive dor de cabeça fazendo a cetogênica, como agir quando isso acontece? Primeiro que você tem que entender que isso faz parte de um período de você trocar a sua fonte de energia.
Se você não permite o seu corpo a esse tempo de trocar a fonte de energia, se no primeiro dia você sentiu dor de cabeça e simplesmente desiste, você nunca vai de fato experimentar os benefícios que uma alimentação cetogênica pode te trazer. Até mesmo porque o seu corpo está acostumado com glicose como fonte de energia, receber aquela glicose e ele vai te pedir isso. Lembrem que eu sempre falo, a mente mente, então a gente precisa ter muito cuidado entre o que é o corpo mandando seus sinais ou aquilo que a gente está habituado a ter como energia. Você pode regular isso com bastante ingestão hídrica, melhorar bastante sua quantidade de água, sal, porque a gente tende a ter... Lembra que a quantidade de insulina faz com que a gente retenha sódio? Existe uma sinalização entre o hormônio, entre a insulina e os nossos rins, que no momento que você não tem essa secreção elevada de insulina, os seus rins funcionam normalmente, então eles vão excretar sódio na velocidade comum, normal. Então, se você não tem essa reposição de sódio, que é fundamental para diversos processos metabólicos no nosso corpo, você pode ter alguns desconfortos. Esses desconfortos, eles estão muito mais relacionados a micronutrientes do que a macronutrientes. E é isso que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. Sódio, potássio, magnésio, hidratação, cálcio, tudo isso que a gente tem que prestar atenção como um todo e não necessariamente macronutrientes, tá? E permitir deixar o tempo que o seu corpo precisa para começar de fato a usufruir dos benefícios de uma alimentação cetogênica. Certo, pessoal? Era isso que eu queria deixar de mensagem em relação à insulina. Não é ela que é vilã, não. É o que a gente faz com os estímulos que a gente dá a partir de quantidades excessivas de glicose, que se tornam tóxicas no nosso corpo. E essa sensibilidade, essa relação que está muito afetada e a gente precisa corrigir para também corrigir muitos dos problemas de saúde que a gente tem hoje na nossa sociedade atual por essa característica de grande estímulo de secreção de insulina e que sim, faz com que a gente acumule gordura e lembra, muito mais a gordura que a gente tem acumulada, principalmente hoje, depois que se vilanizou, digamos assim, a gordura, é muito mais proveniente de carboidrato do que de gordura como um todo. Então, por exemplo, quando se tem esteatose hepática não alcoólica, problemas com plaquetários ali, né, de gordura, por isso que colesterol a gente tem que entender um pouquinho mais, é muito mais pela oxidação. Sabe aquilo que eu falei antes, a glicose em quantidades elevadas é tóxica? Uma das toxicidades que a gente pode perceber em relação à quantidade de glicose elevada é essa glicação que acontece, essa danificação que acontece no LDL, que é na verdade um transportador, é uma lipoproteína que leva o colesterol e outros nutrientes do nosso fígado para as nossas células, para servir de energia, produzir tudo que tem para produzir, servir como sua função. Acontece que quando a gente tem o processo de glicação, é como se você tivesse um furo naquele barquinho, naquela lipoproteína, e aí sim aqueles nutrientes, aquelas moléculas que eram para estar ali envelopadas, elas começam a se distribuir assim na nossa corrente sanguínea e aí produz o seu dano, né? Teoricamente, colocando uma forma mais simples para vocês entenderem dessa forma. Então é muito mais pela característica de você ter o excesso de glicose do que ser ruim o LDL. Aqui a Vanessa disse, o meu triglicérides está 274. Presta atenção nisso, porque o seu triglicérides é muito mais um motivo de preocupação do que necessariamente seu colesterol, viu? Como repor potássio, a Silvana perguntou, tem diversos alimentos como o abacate, é riquíssimo em potássio, e se você não tiver um equilíbrio entre fonte alimentar, você também pode repor a partir de suplementos alimentares. Se você não conseguir repor com vegetais verdes folhosos, também são verdes escuros, né, como espinafre, couve, brócolis, são também fontes de potássio que você pode aproveitar. Tá bom? Um super beijo para todo mundo, bom almoço, finalzinho de almoço, e eu espero vocês na próxima live.